Esse momento é um momento que eu separei, porque eu sei que normalmente numa pregação a gente não pergunta, é uma pregação, você prega e vai embora, né? Mas eu sei que muita gente tem perguntas, os meninos estavam perguntando ali atrás, eu disse, então vamos fazer um momento, já que é uma segunda-feira, a gente pode quebrar o protocolo, né? Carlinhos, pastor Carlinhos, hoje você tem clareza, né, do seu chamado, você tem clareza, né, do propósito de Deus para a sua vida, você tem muita assim clareza daquilo que Deus espera e depositou sobre a sua vida, né? Como foi esse processo para você entender, né, a área que Deus queria te usar, sabe, aquele chamado exclusivo? Deu para entender mais ou menos a pergunta? Eu sei. Né? Como foi esse processo para você ter hoje tanta clareza naquilo que você deve fazer para o reino de Deus? É bem interessante essa pergunta, porque hoje eu prego, eu viajo muito e prego em igrejas, né? E prego também na rua, eu sou um evangelista, na verdade, o meu chamado é de evangelista. E aí o que é que acontece? Só que antes eu tocava saxofone. Você iria me ver tocando sax ali na igreja, e eu era na lista de redes. Então eu passei a minha vida consertando máquina e tocando saxofone. Eu nunca falei no microfone. Então quando Deus me chamou, a primeira coisa que Ele disse, algo que me doeu, foi: guarde o sax, você não vai mexer mais com isso. E eu tinha um sax soprando, eu tocava na igreja, todo mundo gostava muito, eu guardei o sax. Foi quando alguém me disse: olha, você vai pregar. Eu disse, mas eu não sei fazer, eu nunca fiz isso. E aí eu me vi falando, abrindo a Bíblia e tendo que falar e pregar e compartilhar a palavra. O que é que acontece? A maior parte das pessoas, elas ainda não descobriram de fato, não descobriram o seu potencial, porque o potencial não é algo que você já revelou, é algo que está dentro de você ainda. Por isso a Bíblia diz que o que Deus tem para nós é muito mais do que pedimos ou pensamos. O que é que acontece? Eu não sabia que eu era uma pessoa que falava. Eu dou aula hoje, eu dou 2 horas, 3 horas de aula. Eu nunca estudei estratégia de pregação, de como você discernir, storytelling. Eu nunca estudei como contar uma história, eu nunca estudei isso. Mas isso estava dentro de mim, mas só foi revelado quando eu me vi saindo do meu lugar. Agora, uma coisa interessante é que a maior parte das pessoas disseram para mim: você está saindo da zona de conforto. E parece paradoxal o que eu vou falar aqui e afirmar. Quando Débora saiu do banco e eu saí, Deus mandou eu dar a minha empresa. É um negócio muito maluco, porque eu perdi tudo que eu tinha. E eu me vi sem dinheiro, e alguém chegou para mim e começou a ofertar dinheiro para eu me manter. Isso foi uma coisa maluca, porque eu trabalhava. Quando eu comecei a falar, 1 vez, 2, 3, eu comecei a dar aula, e hoje, já fazem 13 anos que eu sou missionário, nesse formato, eu descobri que eu nasci para falar. Eu dou palestras, eu dou aula de gestão de projetos sociais, aulas de estratégias de comunicação para brand, marca, técnicas. Eu dou aula de marketing hoje. Eu nasci para fazer isso, só que eu não sabia. Então quando Deus me chama para servir, Ele está me chamando para a minha zona de conforto. E parece doido isso, porque a gente acha que a zona de conforto da gente é aquilo que os nossos pais prospectaram para nós. A nossa zona de conforto é aquilo que a gente pensou para nós. Só que você precisa entender que a sua visão em relação a você, inclusive, não é clara, mas a visão do teu Criador em relação a você é absoluta, é 100% clara. Então Ele quer para você algo muito bom para você, porque Ele te fez assim. Então, se eu falar para você tudo que eu vivi até agora e como as coisas acabam acontecendo, porque eu sou de um jeito, eu faço de um jeito as coisas, Deus tem me colocado no lugar certo para fazer as coisas certas. Então, assim, é cansativo, eu trabalho muito, eu viajo muito, mas eu faço de fato aquilo que eu nasci para fazer. Eu nasci para fazer isso aqui que eu estou fazendo.
Eu não sei quanto de vocês se sentem assim. Eu nasci para fazer isso. E eu faço. Então, a convicção ela vem quando você, de fato, vê o seu trem em cima do trilho. Porque muitos de nós estamos pensando o tempo todo, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no lugar certo? Quantos aqui já pensaram isso? Será que eu estou no emprego certo? Será que a vida profissional está certa? Será que eu estou morando no lugar certo? Será? Eu tenho convicção de que eu nasci no lugar certo. Então isso me ajudou a perdoar minha mãe por tudo que eu vivi no passado. Eu tenho convicção que eu estou com a mulher certa. E por isso eu estou há mais de 20 anos casado, porque ela não é só a minha mulher, a mãe dos meus filhos, mas ela é a mulher que Deus escolheu para que a gente juntos estivesse nessa missão. Então não existe outra forma, outro jeito, outra mulher, outra coisa, a não ser desse jeito. Porque o Senhor fez tudo para que tudo acontecesse desse jeito. Então a convicção é que é a peça no quebra-cabeça de Deus. Eu estou fazendo a coisa certa. Não quer dizer que diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, a gente não tente desviar. O próprio apóstolo Paulo tentou ir para algum lugar que não era para ter ido. E a Bíblia diz que o Espírito Santo fez com que ele voltasse. Então, o desafio de você refazer a rota, ele é diário, ele é semanal, ele é mensal, ele é o tempo todo. Mas a convicção de que você está fazendo a coisa certa é quando você se transforma em algo que você jamais pensou que você seria. E o diagnóstico disso é quando as pessoas começam a olhar para você e dizer: meu irmão, eu não entendo o que você está fazendo. Eu não entendo o que você está fazendo. Então tem uns caras que dizem: por que você deu a sua empresa? Eu não entendo. Eu disse: como você não está entendendo, amém. Porque significa que eu estou fazendo a coisa certa. Porque quem está no Espírito entende. Porque o Espírito revela. Então a convicção é essa. Só para complementar aqui minha pergunta, o Carlinhos estava falando e meu coração estava queimando aqui, porque hoje eu vivo verdadeiramente isso que ele falou. E eu precisei abrir mão de bastante coisas, e mais ou menos igual essa história, mas hoje eu tenho essa convicção que eu estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer. Eu digo para você, igreja, você que está aqui nessa noite, busque no Senhor isso. Se encontrar como pessoa, como criação de Deus, para que você viva e faça exatamente aquilo que Deus te criou para fazer. Aí você vai entender mais ou menos um pouquinho a sensação disso que nós estamos falando, né? Diz que o Carlinhos falou e eu também falo um pouco, né, nessa noite. A convicção de que você está fazendo o que você nasceu para fazer é a melhor coisa do mundo, é o que vai te fazer feliz. Então procure isso no Senhor. Amém. Mais alguém? Fala junto assim, segurando os dois juntinhos. Ele pode fazer uma pergunta e se alguém levantar a mão, ela já pode levando o microfone. Pastor, o senhor disse que não tinha aí ainda um treinamento, não tinha sabedoria para isso. O senhor disse que a sua esposa era gerente de um banco que é nacional. Como foi para ela abraçar essa causa quando o senhor tomou a decisão de doar a sua empresa e largar a vida secular para se envolver exatamente com a obra de Deus? Boa pergunta. Lá em casa, a gente fez um treinamento juntos na Escola de Missões da Igreja Metodista em Rio de Janeiro, e a gente voltou para Recife. Foi meio que um tiro no pé. Tem essa expressão aqui? A gente foi achando que era um treinamento para a gente servir na igreja, e chegou lá, tinha antropólogo, tinha ex-muçulmano ensinando coisa do Islã, e eu disse: meu Deus, o que é isso? Eu voltei desse treinamento apaixonado, e minha mulher extremamente fechada. E aí em casa a gente começou a falar sobre isso, e eu comecei a orar muito, e ela dizia: não, a gente vai investir em missões. Eu sou gerente, você é empresário, e a gente tem muito dinheiro, a gente consegue viver com a metade e investir a metade em missões. Esse era o plano. E aí Deus, ele chamou a gente para ir no Senegal. Foi 3 anos depois desse treinamento.
a gente começou a orar. E eu achava que Deus ia me levar para um país muçulmano. Estava claro isso. Só que minha mulher, ela lutou muito para chegar onde ela chegou. E eu sei que é muito difícil você hoje ser mulher, ter uma carreira profissional, lutar com 2 filhos. Ela é autista, então isso pesa muito. E aí ela disse, vamos orar, mas deixa Deus falar. E Deus falou, a gente foi no Senegal. O nosso professor de antropologia ligou para a gente e disse, olha, tem uma oportunidade de conhecer um país muçulmano, quer ir? Ela também era professora de francês, da Aliança Francesa. Minha mulher já era trilíngue nessa época, ela já falava 3 idiomas. Então eu disse, a gente estava orando para Deus falar e através de alguém que a gente confiasse muito. E a gente foi para o Senegal. Quando chegou no Senegal, as crianças ficaram com os avós. Quando a gente chegou no Senegal, eu fui pregar numa Assembleia de Deus. E era uma igreja muito pequena. A igreja não dava esses 6 bancos aqui assim. De um lado mulher, de um lado homem, Assembleia de Deus. E quando o rapaz começou a tocar os tambores, porque lá é tambor, eu comecei a chorar e Deus fez eu pensar toda a minha vida. E dizer, eu fiz você para que você estivesse aqui nesse momento. Eu não sei se você já se sentiu assim, mas o Espírito, ele passou a minha vida toda. E por tudo aquilo que eu chorei muito, porque eu nasci em São Paulo, eu fui levado para Recife por uma pessoa que eu não conhecia, eu morei com a tia, foi um tempo difícil, e eu lamentava muito por isso. O Espírito disse, eu levei você para Recife. Ele começou a explicar o porquê de tudo que eu vivi. E Deus confirmou o chamado, mas Deus não confirmou no coração da minha mulher. Voltamos para casa, eu chorava muito. E eu dizia, eu quero voltar para o Senegal. O Senegal é o meu lugar. É a minha casa perdida. E ela não queria, ela fechada. E pior, quanto mais tempo passava depois dessa viagem, ela crescia ainda mais no banco. Ela se tornou a melhor vendedora da região. Ela começou a gerenciar carteiras de multimilionários. Ela tirou certificações importantes. E mais uma vez, ela chegou para mim e disse, Carlinhos, eu quero ir no Senegal novamente. Eu orava dia e noite por isso. Só que eu quero levar os meus filhos. Levamos Gabriel e Carlinhos. Na época, um tinha 8 e o outro tinha 12. Hoje, um tem 20 e o outro tem 24 e vai fazer 25. Eu tenho filhos velhos. Você é avô, quem sabe logo logo, né? E aí eles eram muito pequenininhos. A gente foi para Senegal. Passamos 15 dias. Levamos os meninos para um shopping que tem lá, para a aldeia, para ver os bichos na selva, para ir na praia. Mostramos o Senegal de todas as formas. Último dia, entramos no carro do pastor para ir para o aeroporto. Débora estava aqui, Carlinhos estava aqui, eu estava aqui, Gabriel estava na frente e o pastor estava dirigindo. Gabriel começou a chorar, o mais velho. E eu estava muito emocionado. Só que o mais novo, Carlinhos, é o profeta da família. Ele herdou o autismo da mãe, então ele tem um autismo de um nível mais alto do espectro. Consequentemente, ele é o profeta porque ele pensa, ele fala. Então Deus não perde muito tempo com a gente. Sabe que ele vai trazer, joga para ele. Ele começou a chorar. Só que um choro desproporcional. Tipo, urrando mesmo. E a mãe dele ficou constrangida. Disse, filho, calma. A gente tem dinheiro, a gente volta para o Senegal. A gente pode vir uma vez no ano. Ele olhou para a mãe dele e disse, mãe, se você não vier para o Senegal, morar no Senegal, quando eu crescer, eu vou voltar para o Senegal, eu vou viver no Senegal, eu vou morrer no Senegal e eu serei enterrado no Senegal. Foi esse silêncio que ficou. Nem eu acreditei.
e ela havia pedido a Deus uma confirmação. Cada pessoa processa diferente. Ela voltou para casa, ela foi para o banco no dia seguinte da chegada da viagem e pediu demissão. Avisou ao gerente que ia passar 3 meses para repassar a carteira para um outro colega, e 3 meses depois estávamos na escola de missões, 100% estudando, e ali a gente ficou 10 meses estudando antes de ir para o campo missionário, onde a gente chegou em 2014, 29 de abril de 2014. E a gente passou 8 anos naquele país, onde a gente construiu essa escola que vocês viram. Resumindo, esse tempo foi um tempo muito importante, porque não só ela precisava da confirmação, mas a gente precisava de cura. O meu casamento precisava de cura. E eu tenho a plena convicção que esses 5 anos de vai e vem para Senegal, e de oração, e de muita peleja, foram essenciais para que a gente não morresse no Senegal. Porque nesse tempo eu pedi perdão a muita gente. Eu fui perdoado por muita gente. Eu paguei dívida. Eu pedi perdão à minha mulher. Eu fui transformado, ela foi transformada. Eu costumo dizer que o primeiro campo missionário de todo crente tem que ser o coração dele. Por quê? Se você não é curado, se você não é curada, não vai acontecer. Então tem gente querendo fazer, mas a missão não é sobre fazer. A missão não é sobre fazer. A gente viu hoje no texto bíblico. Não é sobre segurar a arca, é sobre fazer a coisa certa no momento certo. Algo que te compete. Deus queria que fosse em 2014. Mas eu precisava ser curado, ela precisava ser curada. E Ele usou esse tempo, que eu costumo dizer, gente, que é o primeiro momento da missão. Porque a gente acha que quando a gente faz missão, quando a gente está realizando algo. Não. O primeiro passo é o sim. O segundo passo é a transformação em você. Porque se você não estiver pronta, você vai ser um alvo fácil durante o processo.